Ô, pessoal, como a gente está pressionado pelo tempo ali, ele já está correndo, então para não perder muito tempo, vamos começar o debate. E um debate importante agora sobre os investimentos privados, né, em alguns setores, nos setores públicos. Eu não vou me alongar muito não, Luiz, acho que eu quero começar com você, porque quando a gente olha para o seu cargo, a gente olha para a estruturação do projeto, né? Como que a gente vai viabilizar isso, né? É difícil essa viabilização? Não é difícil. Por que tanta coisa fica travada durante tanto tempo aqui, não vou falar Minas, mas no Brasil como um todo, né? Como que a gente faz para acelerar essa viabilização de projetos? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, me permita só cumprimentar a todos aqui na pessoa do João Vitor Xavier, presidente da CNN, de Itatiaia. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, de fato, quando a gente trata, né, do Brasil, a sensação que todos temos é de que é muito difícil tirar a infraestrutura do papel. A realidade que as pessoas sentem é de terem muitas demandas e não enxergarem a solução. Em boa parte disso, a responsabilidade é da nossa baixa capacidade, né, assim, institucional. A gente tem que trabalhar melhor as capacidades institucionais dos governos Brasil afora. Obviamente, quando a gente trabalha governos, né, como o governo do Estado, as estruturas são mais organizadas. Mas, infelizmente, né, prefeito, assim, a gente tem, só em Minas são 853 municípios, nem todos contam ainda com capacidades institucionais bem estabelecidas. Então, para a gente tirar bons projetos do papel, a gente tem que ter um fortalecimento da capacidade pública de compreender esses projetos, mas a gente também tem que saber das nossas deficiências, né? Então, quando a gente fala de parcerias público-privadas, de concessões, a gente tem um olhar, né, e muito se fala aqui da financiabilidade. Obviamente, financiabilidade é um ponto importante, fazer projetos em parceria, porque nós não temos tanto recurso assim. Mas o principal, quando a gente fala de fazer PPP, não é só uma questão financeira, é mais do que tudo a garantia de melhores projetos, né? Então, quando a gente fala de fazer projetos de infraestrutura em parceria, é porque a gente consegue, com modelos que olham os contratos em longo prazo, pensar formas de tirar do papel e garantir a melhor manutenção daquela infraestrutura no tempo. E, com isso, gerar melhor qualidade na prestação do serviço público para o cidadão, que é isso que importa lá na frente. Então, o que a gente precisa, né, para, de fato, termos bons projetos? Primeiro, nos capacitarmos, né? A gente, hoje, pela Codenge, nós temos muito orgulho de falar que nós temos uma empresa que tem uma capacidade robusta, que consegue atuar em apoio à Secretaria de Infraestrutura e Parcerias e a outros órgãos do Governo do Estado, que tem conseguido apoiar municípios também mais recentemente, mas a gente precisa que outros entes se estruturem como nós fizemos, né? E, nesse sentido, a gente tem, inclusive, essa grande preocupação, né? Nosso governador, Matheus Simões, ele sempre nos pede que a gente olhe muito para os municípios, tente entender como atuar conjuntamente. Ano passado, nós lançamos Cidades Parceiras para ajudar municípios na estruturação de PPPs e concessões, e, junto com essa estruturação, nós lançamos também ciclos de capacitação, né? Então, para ajudar os municípios, fizemos em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, fizemos em parceria com a Fundação Dom Cabral, ciclos de capacitação para os municípios, para garantir que a gente caminhe com muita velocidade, que o governo de Minas quer, mas que a gente leve os outros junto conosco. Se a Luísa viabiliza, o Pedro aqui executa. Posso resumir assim, Pedro? E quando a gente fala de execução, a gente fala de a empresa que assumiu aquilo ter lucro, que é importante, que o governo deixa de ter um gasto, né, naquele processo, e que o cidadão tem um serviço bem feito. E essa parte é sua. Como é que a gente consegue dar um up nesses serviços que são prestados para essas concessionárias? Vou dar um exemplo aqui que talvez seja muito corriqueiro, mas o transporte público da região metropolitana, por exemplo. Como é que a gente consegue que essa execução seja bem feita a ponto que o consumidor ou o cidadão, na prática, consiga ter um bom serviço? Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde a todos. Também vou fazer coro com quem me antecedeu aqui, viu, João Vitor? Parabenizando, né, por esse grande evento. Não tem como não sair otimista, né, desse evento aqui, ouvindo tantas notícias boas e, né, eu acho que uma convergência muito grande de visão entre todos. Eu queria
falando de parceria público-privada, né, cumprimentar aqui a todos, né, em nome aqui dos nossos parceiros aqui do setor produtivo, então Rubens Lessa do Sintran, Rafael Lafetá aqui do Sinduscom e Bruno do Cicepote, né, que têm sido grandes parceiros, a Dalci da FETSENC também. Então, eu falo que não existe, né, avanço em infraestrutura sem parceria público-privada, porque o diagnóstico já foi dito aqui, não quero me estender muito, mas o poder público, né, nós temos uma situação fiscal do Estado de Minas que é delicada, mas o orçamento ele é finito, né? Marco Aurélio falou isso aqui há pouco, né? Então, e o gap de infraestrutura ele é infinito. Então, nós temos que atrair, né, parceria público-privada para fazer frente a esses investimentos. E o que a gente tem feito em Minas nos orgulha muito, porque nós temos aqui, e aí deixando o complexo de Vira-Lata de lado, um dos mais bem-sucedidos programas de concessões e parcerias do Brasil, né? Se a gente olhar, talvez em malha rodoviária, né, o Estado de São Paulo, até porque começou 30 anos antes que a gente, né, com o falecido ex-governador Mário Covas, que eu falo que é quem colocou a locomotiva de São Paulo para andar, né, lá na década de 90, e a gente está, o governador Zema, né, o governador Matheus, tem feito essa arrancada agora, mas se a gente deixar de lado o segmento rodoviário e olhar, né, para a ampla gama de parcerias público-privadas, Minas tem hoje a maior carteira de projetos em operação e em estruturação do Brasil. Então, isso tem que ser motivo de orgulho, isso tem permitido alavancar, né, bilhões de investimentos, mas mais do que isso, né, às vezes o olhar do Estado para determinada política pública é um olhar de custo, né, quando na perspectiva de um parceiro privado você transforma aquilo num investimento com retorno financeiro, né, naturalmente, que tem que ser perseguido. Então, isso tem feito a gente, né, ampliar o leque de parcerias, né, nossa grande vertical aqui em Minas hoje, de fato, é o segmento rodoviário, né, só para dar um número para vocês aqui. Em 2019, o Estado tinha uma concessão rodoviária em operação, a MG 50, que foi a primeira PPP rodoviária do Brasil. De lá para cá, virou 7. Né? Nós temos 7 contratos em operação. O último deles começou sexta-feira passada, dia 20 de março, que é o lote Ouro Preto Mariana. Né? Tivemos o leilão ano passado, contrato assinado em janeiro, e sexta-feira passada ligou o cronômetro, né, para trazer toda a duplicação do trecho, né, bilhões de investimentos que vão transformar a realidade. Mas, deixando de lado, né, a concessão rodoviária, e aí é fundamental, né, Luísa, destacar o papel da Codenge aqui, sob a sua liderança e a vocação também para ser um grande braço estruturador, somado, né, a outras fábricas de projeto, né, Brasil afora, que o BNDES já foi falado aqui, a Caixa Econômica Federal, Banco Mundial, BID, enfim, a gente tem expandido esse leque, porque a demanda de projeto, de novo, ela é infinita. Né? E isso tem feito, por exemplo, uma outra vertical que é muito importante, a mobilidade. Né? Nós temos aqui o desafio de vivermos e trabalharmos aqui, né, na terceira maior aglomerado urbano do Brasil e gastar muito mais tempo no trânsito do que a gente gostaria, menos tempo produtivo no trabalho, menos tempo de qualidade com as famílias. Então, temos que avançar em mobilidade. Né? Com isso, tiramos do papel, depois de 23 anos, o metrô. O metrô de Belo Horizonte, que era uma promessa, né? Era uma falácia, motivo de piada. Eu tive a oportunidade de ir no Barreiro agora, 2 semanas atrás. Tem um bloco famoso de carnaval lá que é Esperando o Metrô Chegar. Eu falei para a turma do bloco, tem que mudar o nome agora que o metrô chegou, né? Está chegando. Bom, espera um pouco. Deixa ele chegar mesmo para mudar. Mas é isso. Então, mobilidade, né? O Rodoanel, o avanço no transporte público aqui, né? Nós promovemos a maior renovação, né, da história da frota metropolitana, parceria com o Sintran, representado aqui pelo Rubens. Né? E uma outra vertente que eu falo que, para mim, ainda é algo que o Brasil ainda tem muito que avançar, que é a infraestrutura social. Né? Então, parcerias público-privadas na área de saúde, fizemos um leilão, né, foi o maior leilão da área de saúde ano passado, o Complexo Hope Hospitalar. Temos agora, em março, né, 3 leilões que o Estado de Minas vai fazer, né, e todos eles têm caráter inovador. Então, transporte aquaviário no Lago de Furnas, né, já tivemos propostas entregues na última sexta-feira. Essa semana, entrega da PPP de educação, entrega de propostas 2, leilão no dia 30 de março. E no dia 14 de abril, leilão da construção da ponte Cássia Delfinópolis, também um arranjo, né, pioneiro de fazer uma PPP para a construção de ponte. E com isso a gente tem ampliado o leque. Né? Então, eu falo que a parceria público-privada é uma ferramenta muito poderosa, que é muito importante a gente, enquanto, né, gestor público, ver que isso tem deixado de ser, né, uma pauta ideológica e virado uma pauta pragmática, né, uma ferramenta efetiva de concretização de investimento, de viabilização de investimento. E isso nos permite dizer
que Minas Gerais vai ter, né, vai ser o epicentro da infraestrutura do Brasil nos próximos anos, com investimentos que vão transformar a nossa realidade, né, e a infraestrutura no sentido amplo, né, em vários segmentos. Eu quero voltar para o público daqui a pouquinho, com o Leonardo, com o Burgarelli também, para a gente falar de município grande e dos municípios menores, né, aqui de Minas Gerais, mas eu preciso colocar o setor privado nessa conversa, porque a Luísa já falou um pouquinho ali da viabilização, você, Bruno, da execução. Miguel, eu preciso entender do ponto de vista do empresariado, e a gente tem diversos empresários aqui acompanhando esse debate, né? Como é que dá para viabilizar um acordo, uma parceria dessa, se isso é realmente rentável, né? E até que ponto dá menos ou mais trabalho se fosse uma empresa que estivesse executando e entregando para um público direto, um público comum. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, aqui a organização, ao João Vitor, aqui pelo convite feito, né? É uma honra estar aqui num evento tão representativo como esse aqui, né? Eu começaria dizendo que, assim, o setor privado, sem dúvida, tem muito interesse nos bons projetos de concessão e nas boas PPPs, né? Eu coloco essa ênfase aqui nos bons projetos porque nós temos visto, muitas vezes, a modelagem de projetos que não são projetos com grau de atratividade, ou no qual a matriz de risco está pouco definida. O que não atrai? É o risco? Assim, alguns dos exemplos: matriz de risco pouco definida, uma definição de custos subótima, né? Uma definição de receitas insuficiente para toda uma estrutura, né, que tem que ser feita, né? Então, esse é o motivo realmente de preocupação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês concreto, né? Nós temos cerca de 150 contratos no Brasil de PPPs de iluminação pública, né? Essa é uma revolução que aconteceu no nosso país, porque a iluminação pública e as PPPs de iluminação pública levaram para o nível municipal uma sofisticação de projeto nunca vista no nível municipal, né? E hoje nós temos 150 já, né? Muito representativos. Mas, se nós formos fazer uma radiografia desses contratos, grande parte deles, infelizmente, não anda bem, né? Isso por experiência própria, que a gente tem visto isso. E não anda bem por causa desses elementos que eu falei, né? Não anda bem do ponto de vista do empresário, da empresa? Não anda bem do ponto de vista principalmente da entrega para o cidadão, da entrega para o município, né? Porque, de alguma forma, aqueles grupos que eventualmente, no último caso, concordam com aquele modelo financeiro, aquele modelo jurídico, né? Na verdade, acaba sendo quase que um jogo de, né, eu finjo que estou prestando serviço e a prefeitura finge que está reconhecendo, até porque romper um contrato desse não é coisa simples, né? Então, aqui não é nenhum discurso negativo ou de querer aqui desqualificar a importância das PPPs, né? A Luísa aqui falou muito bem aqui sobre o papel dos projetos bons, né? O papel da modelagem séria, né? Dá trabalho, mas ele é fundamental para atrair bons prestadores de serviço. Nós somos aqui, nosso grupo, a BMPI, é o Grupo Barbosa Melo, bastante conhecido aqui em Minas Gerais. Nós temos 3 concessões de iluminação pública, né? 2 delas aqui representadas, Belo Horizonte, né, e Nova Lima, aqui através do prefeito. E são concessões consideradas modelos, né? Mas nós tivemos o apoio da prefeitura numa modelagem bem feita e tivemos também a condição de poder mostrar a nossa relevância, o nível de serviço que nós entregamos, né? Então, a gente sempre advoga que o setor público precisa ajudar com as boas modelagens, com as boas equações financeiras. E o setor privado tem que entrar com seriedade, né, considerando esses contratos como realmente contratos de longo prazo, de um grande comprometimento, seja de recurso financeiro, de gestão, de inovação, né, e tudo mais. Como o Daniel, também sou jornalista, e a gente fica buscando manchete, sabe, Leonardo? Não tem jeito, a gente fica olhando assim e fala, pô, que manchete que eu vou tirar disso aqui, o que vai ser a capa do meu jornal, né? Mas eu não vou te apertar esse ponto, não. Mas o Miguel falava muito do agente público como facilitador. Estou certo, Miguel? Era mais ou menos nesse sentido? Como um agente que possa facilitar que as empresas trabalhem e entreguem um bom serviço. E há pouco tempo a gente conversou um pouco sobre isso, Leonardo, sobre essa questão de Belo Horizonte mudar um pouquinho a visão
principalmente no setor da construção civil, saindo um pouco ali da questão de energia do Miguel e indo para a construção civil. Há uma mudança de visão em Belo Horizonte para isso, né? A gente está vendo algumas coisas, como retrofit, todo esse movimento desse centro expandido também, da possibilidade de construção e facilitação dessas construções. Queria que você trouxesse um pouco disso, até do ponto de vista do setor público, para também o setor privado. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar na pessoa do meu amigo João Vitor Xavier a realização desse evento. É fundamental essa aproximação entre os setores. Eu tenho brincado, se a gente fechar essa porta aqui e deixar todo mundo conversando durante umas 2 horas, nós resolvemos metade dos problemas do país, dado o prestígio desse evento. O que nós estamos buscando fazer na Prefeitura hoje, não existe modelo de cidade que funcione se não houver um equilíbrio entre o poder do Estado, o poder econômico e o poder da sociedade. Quando essas 3 forças não se vinculam corretamente, nós começamos a criar territórios informais, empreendimentos que não se relacionam bem com a cidade e projetos públicos que causam mais problema do que solucionam a vida do cidadão. O custo disso é muito alto e o custo de não fazer nada é mais alto ainda. Então, quando a gente deixa de tomar as decisões corretas no momento certo, o prefeito Álvaro Damião não é adepto desse tipo de situação, a gente está buscando tomar as decisões no timing correto para solucionar os problemas da cidade. A gente tem um custo muito mais alto. Eu costumo dar sempre um exemplo, que a prefeitura, quando ela permite que uma habitação seja construída a 1h30 do centro da cidade, ela está pagando um aluguel perpétuo para o proprietário do imóvel onde está essa habitação. Porque como a tarifa do ônibus é subsidiada, então todos os dias aquela família tem que vir pagando R$30 de ônibus e voltando, e metade dessa conta fica para o Estado, e a gente continua pagando o aluguel na periferia, em vez de ocupar o centro da cidade. E o desafio ao qual nós nos propusemos agora na gestão do prefeito Álvaro Damião foi justamente não só pensar na infraestrutura nova que precisa ser feita, mas pensar e olhar para a infraestrutura existente e fazer com que ela seja mais bem utilizada. Fazer com que os serviços hospitalares, que os serviços educacionais, que o comércio, que a mobilidade urbana presente na área central do município, que ela seja mais bem aproveitada e que a gente pare de tomar essas decisões erradas. Belo Horizonte, entre o censo de 2010 e o censo de 2022, perdeu 2,5% da sua população, cerca de 60 mil habitantes. O centro de Belo Horizonte, nesse mesmo íntere, perdeu 10%, 10,5% da população residente, e esse é um fenômeno que está acontecendo nesse momento, enquanto nós estamos ainda produzindo uma nova proposta de regulação do território central da cidade, que está em tramitação na Câmara Municipal. E o esforço, Júnior, muitas vezes, para produzir 1.000 habitações que o município tem que fazer, é o mesmo de fazer 30 mil habitações. E eu acho que as PPPs, elas trazem esse tom, porque muitas vezes eu posso fazer 10 contratos para que o poder público realize construções isoladas, em projetos isolados de 100 unidades aqui, 200 ali, 500 ali, ao passo que um único contrato de PPP permite a construção de 20 mil, 30 mil unidades, e não só os contratos públicos propriamente ditos, mas também a criação de incentivos, porque o urbanismo ele é uma função pública, para que o mercado imobiliário incorpore em áreas que hoje estão abandonadas, que hoje estão esquecidas. E, em vista disso, em vez de a gente pensar numa política habitacional que depende exclusivamente do esforço da Prefeitura, nós propusemos uma cesta de incentivos, que está em tramitação na Câmara de Belo Horizonte, e que repete fórmulas que já foram utilizadas no Reviver Centro, no Rio de Janeiro, no projeto do setor central da área de estruturação metropolitana do município de São Paulo, aprimora esses projetos e busca justamente retomar a ocupação desse pedaço da cidade que é tão estratégico e tão importante, onde está a maior parte da infraestrutura, e com isso a gente consegue
colocar o setor privado para servir ao poder público e ganhar dinheiro fazendo isso com produção habitacional, em especial produção habitacional para quem mais precisa. Quando você falou ganhar dinheiro, o Miguel até sorriu ali, ó. Ele gostou da ideia. É lógico que a gente está falando de Belo Horizonte com o Leonardo, que aí é o filé, né, gente? Sei lá, a BHIP, por exemplo, assumiu aqui já tem um tempo, eu não tenho dúvida, que pelo sorriso do Miguel, que está sendo bom para a empresa e também para o cidadão de Belo Horizonte foi muito legal. Hoje a gente tem lâmpadas de LED, a gente tem uma iluminação pública muito maior, em última análise a gente pode falar até de segurança pública, quando a gente fala de iluminação pública também, né? Mas a gente tem um representante ali, o Buarelli, que ele é representante de municípios menores, né? Que não tem essa capacidade de atração ou de volume de entrega de cidadãos para trazer um lucro substancial para as empresas. Buarelli, eu queria ir nesse ponto com você. Como é que os municípios menores vão conseguir atrair essas parcerias públicas-privadas, hein? Boa tarde. Vamos lá, Júnior, boa tarde a todos. Em nome do nosso amigo João Vitor Xavier, cumprimento todos, parabenizo a Itatiaia, a nossa Itatiaia, né, e a CNN pelo evento. Realmente é muito diferente, né? Os prefeitos que aqui falaram, de cidades grandes, é totalmente diferente da realidade das cidades pequenas, né? Diamantina é uma cidade relativamente bem estruturada, bem conhecida, mas com 47 mil habitantes, com arrecadação muito aquém das cidades maiores. Porém, nós não estamos falando só em Diamantina. Pela MM, a gente tem 853 municípios e tem cidades com 4 mil habitantes, 3 mil habitantes, né? Até de 800 habitantes. E esse investimento, para chegar nessa cidade, uma PPP, ele vai depender de outras cidades, é o caso agora da privatização da Copasa, né? Você vê que espera o contrato de Belo Horizonte, o contrato dos grandes centros, para conseguir custear cidades pequenas. Isso não vai ser diferente nos outros investimentos, a não ser cidades que tenham alguma coisa específica, né? O caso, por exemplo, das cidades históricas, que é Diamantina, que a gente vai conseguir, sim, fazer PPP, melhorar sim, a infraestrutura, a qualidade de vida das pessoas, mas pensando no turismo, né? Nas pessoas que vão ali deixar o dinheiro na cidade. Mas as cidades menores, elas não conseguem, não vão conseguir fazer esse público-privado, né? Essa PPP, porque é o lucro, né? Não vai ter o lucro. Sem o lucro, as empresas não vão para cidades menores. Então, eu acredito que aí sim é o governo estadual e o governo federal que vai ter que repensar uma forma, né, um imposto único para essas cidades conseguirem realmente entregar, porque os prefeitos eles sofrem muito dia a dia. Todas as pessoas né, da cidade, elas não pensam no governo federal, no governo estadual, é simplesmente no prefeito. Se é buraco, é prefeito, se é falta de luz, é prefeito, sabendo que é a CEMIG, se é água, é prefeito. Então, assim, como hoje representante da MM, de todos os prefeitos, fica mesmo aqui para a gente, como lidar com essas PPPs na cidade pequena, onde que a empresa não vai obter o lucro. Mas sabemos que sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país as parcerias públicas-privadas. E falar um pouquinho também sobre, né, transporte, não só transporte de cargas, transporte, né, de minério, mas sim de pessoas. Eu acredito que a gente tem que pensar muito em Minas, nos transportes de pessoas, né? A nossa malha rodoviária e as empresas hoje que estão aí fazendo transporte, né, de ônibus, a gente precisa, sim, melhorar. O caso de Diamantina, a gente tem muita dificuldade das pessoas irem visitar o Vale do Jequitinhonha por falta de opção de transporte de pessoas, né? A linha aérea, eu acho que piorou muito o transporte de pessoas no nosso estado. Eu não sei se foi porque investiu-se mais em linhas aéreas, mas aí as cidades pequenas ainda ficam mais sacrificadas. As pessoas que têm menos condições, ela depende, sim, das empresas de ônibus para fazer esse transporte. E a gente está tendo muita dificuldade nisso. Eu ia até por outro caminho aqui no painel, mas eu vou ter que chamar o Pedro e a Luísa para esse assunto, porque ele jogou a bola para vocês. Ele pediu meio que socorro ali. Como é que a gente vai resolver isso? Por exemplo, na questão da saúde, a gente tem consórcios, né, da saúde que funcionam bem.
pelo menos na minha visão, funcionam bem. Para outras PPPs, não é possível, por exemplo, a Associação Mineira de Municípios, CODENG e o governo do Estado se unirem para que a gente consiga, de alguma forma ou de outra, levar não só a parceria público-privada para Diamantina, mas, quem sabe, para Diamantina e outras cidades menores ali, que aí sim vai ter um volume para que o Miguel consiga ter o mesmo sorriso que ele está tendo com Belo Horizonte. Hein, Pedro? Começa com você, velho. Bem, vamos lá. Falo que é muito Te apertei demais, não? Não. É muito importante. Eu vou usar o exemplo aqui do Léo, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, para falar da importância da gente ter essa coordenação multisferas. Né? O prefeito Álvaro falou, né, mais cedo aqui do desafio do transporte, né, em Belo Horizonte. A gente tem conversado muito para avançar com essa pauta. E aí, veja, a gente tem discutido, por exemplo, a expansão do metrô. Vão ter novas estações do metrô. Eu conversava com o secretário Leonardo esses dias, porque, naturalmente, onde você tem uma estação do metrô, né, você tem a questão de mobilidade resolvida. Né, a pessoa desceu, já vai ter ali. Então, a importância de o cidadão não morar 1h30, né, do centro de Belo Horizonte, mas morar próximo, né, aonde você tem o metrô. Né. Dentro de um arranjo de governança metropolitana, né, se fala de tarifa zero, redução de tarifa, a gente tem buscado aí apoio junto ao governo federal para algum tipo de financiabilidade ao transporte. Né, porque o que ocorre também, né, pós-pandemia é uma mudança, né, total do fluxo, né, de pessoas que tem impactado o setor. Então, quer dizer, Estado pensando junto com o município, né, construindo junto com o governo federal. Podemos dar um outro exemplo. Guilherme da NTT está aqui, né, e o Túlio, que é o CEO da concessionária Via Cristais, está aqui também. Né? A Via Cristais vai fazer uma grande expansão de capacidade na 040, tem o trecho rodoviário, mas tem o trecho urbano, né, que é a chegada aqui em Contagem, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte. E aí nós estamos discutindo junto a questão de corredores de ônibus também, para facilitar esse acesso também. Então, é muito importante essa coordenação, né, na perspectiva do privado, naturalmente, se visa, né, o retorno financeiro. Mas aí, prefeito, para você poder, né, a gente construir junto, aí tem as cidades parceiras, né, Luiz, aqui, Diamantina pode fazer parte. Quando você olha, né, assim, a modelagem, então, eventualmente, você vai compor um consórcio de municípios, você vai compor alguns municípios, então, a depender, né, do problema que se busca resolver, você tem ferramentas na parceria público-privada para endereçar esse problema, que vai passar por um trabalho de articulação. Daí a importância da pauta de infraestrutura ser uma pauta de Estado, que não tem que ter, né, bandeira política, questão ideológica, não, é solucionar junto um problema. Nós temos um problema aqui grave, que é a mobilidade. O Estado, se remar para um lado, não vai conseguir resolver sozinho. Né? Se o prefeito, João Daniel, que está aqui, né, adotar uma política em Nova Lima, né, que não está alinhada a Belo Horizonte. Belo Horizonte vai, né, ter a relicitação do sistema de transporte municipal daqui a 2 anos. Se isso não conversar com a expansão do metrô e o transporte metropolitano, perdemos uma janela de oportunidade. Então, é muito importante esse trabalho coeso, né, e articulado entre as diferentes esferas para se avançar, seja na solução via PPP, seja em qualquer outro tipo de solução. Ô, Luiz, até deveria ter começado com você, porque primeiro é a viabilização, depois a execução, né? Mas como é que a gente consegue viabilizar esses municípios mineiros, que eles consigam realmente atrair investimentos, como a gente consegue numa grande metrópole como Belo Horizonte? Perfeito. Júnior, acho que você já, na sua pergunta inicial, já falou um dos caminhos muito importantes, que é o caminho dos consórcios. Né? Então, a gente, hoje, por exemplo, via CODENG, a gente tem alguns projetos em estruturação que são para consórcios. Então, a gente tem 2 projetos de resíduos sólidos urbanos, cuja modelagem se encerra esse ano, né, e já vão para leilão nesse ano, que são para consórcios de municípios. A gente tem um projeto, esse em estágio mais inicial de desenvolvimento, que é para uma modelagem de uma PPP de manutenção de prédios escolares, também em consórcio. Então, os municípios se unindo para fazer projetos que ganham mais corpo, né? Eles se tornam projetos maiores. Agora, é claro, quando a gente olha hoje, né, e Miguel está aqui, não vai me deixar mentir, quanto mais investimento, mais atrativos são os projetos. Isso traz uma certa dificuldade, um certo desafio para os municípios, mas também porque a gente tem poucos projetos de menor monta, né? Assim, a gente tem poucos projetos menores. E é por isso que é importante um movimento como esse, de você trazer mais gente para a mesma lógica. Se mais municípios médios tiverem modelando, estruturando concessões para projetos menores, o mercado vai cuidar de ter operadores para projetos menores.
que se a gente está tratando de um movimento de concessões PPPs, em que a gente tem só grandes projetos, eles são mais atrativos para um nicho de mercado. O mercado ele consegue, né, ter gente interessada em projetos diversos. Só que hoje a gente não tem projetos diversos. Quando a gente tem, são projetos muito pontuais. No pontual ninguém vai, a gente precisa de ter volume, ainda que em projetos menores, para a gente ter operadores que passem a se interessar por esse tipo de projeto. Miguel, você concordou aí com a cabeça? É mais ou menos isso que a Luísa está falando? Ou seja, precisa de bons projetos para que a iniciativa privada possa investir? É verdade. E, assim, bons projetos, muito importante dizer isso, né? Quer dizer, a gente, quando faz uma modelagem de um projeto lá, que lançada pelo setor público, né? Por exemplo, uma das discussões importantes nossas é quem é que vai lá gerenciar a nossa concessão, quem é que vai lá fazer a transformação necessária, quem vai lá, né, cuidar de todo o interesse, de toda a expectativa do município, né? Então, essas coisas, assim, isso tem que ser realmente aí, bem pensado. Então, para projetos menores, eu concordo aqui com a Luísa, assim, é um desafio muito grande, né? Mas a figura de consórcios de municípios, né, ela está se consolidando mais e mais, e isso começa a dar uma certa escala para que nós temos aqui em Minas Gerais 853 municípios, menos de 500, né, ou em torno de 500, tem menos de 10 mil habitantes. São municípios pequenos, né? Então, é preciso ter arranjos institucionais que permitam que um conjunto de municípios possa se reunir e disso fazer um projeto consistente. Garelli, faz sentido tudo que eles falaram? O que você quer complementar aí para a gente encerrar essa parte dos municípios menores? Faz sentido, eu acho que é o complemento, né? Porque, nesse caso, a gente não vai falar mais, então, em um município. A gente conseguir fazer fomentar aquela região, então, né, eu acho que o transporte, nesse caso, ele pode ser, né, voltar, quem sabe, né, nos nossos sonhos aí, as ferrovias, né, que é o transporte tanto de carga como de passageiro. Diamantina mesmo teve a Central do Brasil e foi desativada na década de 70. E o Vale do Jequitinhonha hoje, né, tem o lítio, temos quartzo, e dá para se a gente conseguir implementar, por exemplo, a ferrovia, que aí sim consegue parceiros com a PPP, né, seria importantíssimo para essa região pobre do Vale do Jequitinhonha. E assim por todas as outras também, no transporte talvez, né, de terrestre, né, de ônibus. Eu acredito que é desenvolvendo mais cidades, como ouvimos aqui, que a gente vai conseguir atender uma e outra cidade no decorrer do espaço. Leonardo, sob a pressão do tempo que está ali na tela, eu queria fechar com você. Eu sei que você tem experiência, inclusive em outras cidades, em parceria público-privada, em revitalização do centro, como está acontecendo aqui. Qual que é o principal erro que você já conseguiu notar? Para a gente sair com algum tipo de aprendizado, no sentido prático aqui, para empresários e agentes públicos. Qual que é o principal erro numa parceria público-privada que não pode acontecer? Considerando o tema do painel, Júnior, o principal erro é quando o poder público não entende como a iniciativa privada funciona. Vícios e virtudes, né? Esse é o principal ponto. Quando o poder público não consegue entender a dinâmica do funcionamento do setor privado, nada acontece. Quando ele tenta espremer demais e não conseguir o resultado viável, o projeto dá errado. E também quando ele é frouxo demais e não consegue gerar para a sociedade os resultados que são esperados. Uma vez havendo essa compreensão, o Estado e o mercado fazem a sociedade ganhar. É isso, nosso painel aqui de cidades e infraestrutura. Obrigado, viu, gente? Prazer recebê-los.